Professor, quais são as consequências dessa nova onda de neonazistas? Bem, quando a gente pensa em consequências, eu acho que assim, a gente já sabe o que esses grupos extremos podem fazer, né? A gente já tem esse exemplo lá atrás e a gente está falando aqui de década de 20 mesmo, de década de 30, né? E não é uma coisa que quando a gente pensa só em Europa, né? Fica mais evidente para a gente quando a gente fala de nazismo, né? No caso do capitalismo ou do stalinismo, no caso, né, do socialismo da União Soviética. Mas assim, esses grupos, eles são perigosos porque são grupos, eles podem se tornar grupos paramilitares, ou seja, tomarem para si a decisão de colocar ordem no mundo, né? Sempre é uma sensação de que tem uma desordem acontecendo, tem alguma coisa que não é boa, a política tradicional não resolve os problemas, então deixa que nós, enquanto grupos, pequenos grupos, nós vamos fazer o serviço, aquele serviço que não está sendo feito por quem tem que fazer. Não é isso? E é perigoso porque isso cai geralmente no gosto da população em geral, porque a gente tem a sensação que pelo menos tem alguém fazendo alguma coisa. Não é o poder instituído, não é a justiça tradicional, não são os políticos, mas tem alguém fazendo alguma coisa. Então, qual é o medo? Que isso cresça. Essas coisas, né, elas viram milícias. Chega uma hora, eles podem virar poderes paralelos ao Estado. E aí, aonde que você diz assim, onde que está o problema? Né? A gente pode ter até uma sensação que eles estão colocando ordem no nosso bairro, na nossa rua, eles podem estar evitando crimes, sei lá, né? Mas o problema é que, assim, se a gente vive em sociedade, é que a gente tem uma ideia que todos nós estamos abaixo de uma mesma lei. Então, grupos separados não podem fazer a lei por si próprios, né? Porque senão a gente também pode fazer a lei no trânsito como a gente quer, por exemplo, né? O que acontece muito, eu estar no trânsito, da gente recebe uma fechada, tem gente que já sai com uma arma na mão. Então é isso, é uma sensação de que a lei tradicional não funciona, então deixa que agora eu faço a lei por mim mesmo. O passado que a gente tem, um passado recente, em história 100 anos é pouca coisa, né? O passado recente diz o quê? São momentos ditatoriais, mais ou menos mortíferos, que implicam numa determinada ordem, num discurso de ordem e de eliminação daqueles que não fazem parte dessa nova ordem proposta. E isso pode chegar às proporções que chegaram anteriormente? A gente nunca sabe, né? Quando a gente trabalha com história, é muito difícil trabalhar com um C, né? A gente pode pensar que tem elementos para virar, mas não que vai virar. Eu acredito que sim, não me dá a sensação que isso vire, por conta até do passado que a gente tem, né? Mas que coisas parecidas sim, né? A gente tem que imaginar que tem grupos já que existem, né? Quando a gente pensa em Brasil, tem grupos de pessoas que estão indo à rua pedindo a volta da ditadura, porque ela vem e traz essa sensação de ordem, né? Senão essas pessoas não estariam pedindo isso, né? Ninguém pede algo que acha que vai ser ruim para si. Né? Isso é fundamental. Né? Então, se essas pessoas estão pedindo isso, então é uma solução que fica no horizonte, sabe? Fica por aí. Né? Então, sempre quando a gente também não acredita que determinadas coisas podem acontecer, pode ser que justamente aí elas aconteçam, porque a gente não está prestando atenção nelas. É difícil a gente pensar no si, mas justamente por isso que a gente tem que evitar. E qual a importância de ter um dia que lembre as vítimas desses regimes ditatoriais, principalmente na Europa? Bem, eu acho que a gente pode pensar em Europa, mas a gente pode pensar na gente, né? A Europa foi a atrocidade que foi, né? Quando a gente pega os dois maiores regimes nesse sentido, é Stalin e Hitler, né? No sentido do controle sobre o indivíduo, né? Essa coisa toda, se a gente está aqui conversando sobre isso, são coisas mundiais, porque aconteceram 2 guerras mundiais, onde grande parte do mundo participou, o mundo sofreu consequências disso, porque lá estão os países economicamente mais fortes.
Então, se acontecem problemas lá, acontece no resto do mundo. As soluções encontradas lá são as soluções que também o resto do mundo se espelha para achar também alguma medida. Então é o seguinte, ter esses dias é lembrar que essas coisas aconteceram. E nesse sentido a gente está falando de memória, né? A memória é uma tentativa de lembrança daquilo que a gente é capaz de fazer, seja no bom sentido ou no mau sentido, e naquilo que a gente considera mal, para a gente tentar evitar. A história, né, ela é um show de repetições. Isso não vai fazer com que a gente não repita, mas vai ficar uma voz constante, como se fosse um megafone, lembrando a gente constantemente daquilo que a gente é capaz de fazer. E não só para a gente, assim, para quem é capaz de fazer, mas para quem sofreu isso, né? É um momento importante para essas pessoas acharem que elas existem, porque quem sofre atrocidade são as pessoas que têm os seus direitos suspensos. Nesse momento é como se ela não existisse, né? Ela não sabe nem para quem pedir ajuda. Então, quando a gente pensa em vítimas do nazismo, quando a gente pensa em qualquer ditadura na América Latina, nesse momento, quando as pessoas são presas, elas vão contar com quem? Se a lei, se a burocracia do Estado, se aquilo tudo que existe, que é justamente para garantir a sua sobrevivência, está do lado, né, esses organismos estão do lado daqueles que estão te prendendo. Você percebe? Então, eu acho que é importante também para essas pessoas, para ter a memória disso e para ter uma sensação. Eu existo, estão falando de mim nesse momento e olha o que fizeram comigo. Espero que isso não se repita, né? Sempre essa esperança. E falando em atrocidades que a gente comete, tem o Holodomor que aconteceu. Sim. Você podia falar um pouco pra gente o que foi e por que aconteceu? E por que também é importante lembrar disso? Esse momento específico que você está colocando é um momento de uma fome imensa que acontece na Ucrânia, né? Numa Ucrânia sob o regime de Stalin, né? Uma União Soviética já com o regime de Stalin. A gente tem que pensar que é um momento onde a União Soviética está coletivizando, né, os bens de produção, né, e assim isso vai para o campo, é o que acontece nas cidades. Então alguns autores vão dizer para a gente assim, é justamente, né, a passagem desse mundo econômico, onde as coisas eram privadas, pertenciam a pessoas, a grupos específicos, né, a pequenos grupos, a pequenos fazendeiros, por exemplo, é justamente por estar desmontando esse mundo e montando um outro mundo da coletivização, ou seja, onde as fazendas seriam coletivas, onde o Estado receberia esses produtos e depois dividiria isso para o bem comum. Então é esse o momento de passagem que faz com que ocorra esses momentos de fome, que não aconteceu só na Ucrânia, mas que aconteceram em várias regiões da União Soviética. Tem outras interpretações que dizem o seguinte, não é só isso, porque tem um problema do nacionalismo ucraniano dentro de uma União Soviética que precisa centralizar o poder em Moscou. Então, isso teria sido algo até intencional do próprio Stalin de colocar o povo ucraniano no seu devido lugar. Até porque muitos desses pequenos proprietários foram contra essa coletivização, porque seria abrir mão da pequena propriedade que eles tinham, né? Então seria uma maneira de desapropriar essas pessoas, o que já fazia parte de um projeto, né, de coletivização econômica, mas ao mesmo tempo colocar a Ucrânia dentro da União Soviética, né? Explicar para a Ucrânia, você faz parte da União Soviética, vocês fazem parte agora de uma outra maneira de viver, que é o coletivo, né? Acabar com esse nacionalismo ucraniano, né? E de qualquer reação contra o sistema. Porque uma coisa que a gente estuda pouco é assim, nesse processo de Stalin no poder, a gente vai ter muitos momentos de revolta e de pessoas que não concordam com aquilo que ele faz. Então seria um genocídio pela fome. Então assim, enfraquecer mesmo essas pessoas pela fome, né? O governo sabe, né? Ele saberia, né, que isso estaria acontecendo, né? Aqui, aí por alguns historiadores, por ser algo pensado, ele sabe o que está fazendo. Tem historiadores hoje que estão buscando o mesmo documento.
que falam sobre isso, né? Porque é para comprovar isso. E aí o que se passa nesse momento? Um controle até das próprias fronteiras da Ucrânia para que os ucranianos não saíssem de lá para tentar conseguir alimento em outros lugares, né? É um controle da chegada de alimentos na própria Ucrânia. E ao mesmo tempo que não só a Ucrânia, mas quando você pega outras repúblicas dentro da União Soviética, como o Cazaquistão, outras repúblicas lá, que estão passando problemas de fome por conta disso, o Estado está apropriando dessa produção agrícola e está exportando. Então ele está exportando isso para outros países, ao mesmo tempo fazendo uma estocagem própria, no mesmo momento que ele está expropriando essas pessoas que estão passando essa fome toda. Então, assim, né, aí a gente fala, o Holodomor, ele é muito sintomático de uma situação que é o século XX, né, é onde o terror pode chegar, em nome de fins políticos seja de direita, seja de esquerda, ou que não tenham denominações, que a gente nem sabe colocá-los em alguma coisa assim. Mas o que assusta é o que esse controle político sobre os indivíduos pode chegar. E aí a gente fica com uma questão que é do século XX. Seja você em qual regime você tiver, a sensação que dá é que o ser humano não conta. São regimes que vêm justamente em nome do ser humano, mas que na hora da prática, você é um número, porque existe um fim maior lá, que é a nação, que é a sociedade, que é o bem coletivo, eu não sei qual é o fim que é esse, onde no final das contas, assim, vários caminhos são válidos para que isso aconteça, né? E inclusive esses caminhos, por exemplo, como esse do Holodomor na Ucrânia, né? E a gente fala tanto sobre os campos de concentração alemães, e a gente Sim. não fala tanto sobre os campos russos, né? Você acha que se a Sim. gente relembrar mais esse tipo de coisa, a gente não deixar de lado, colocar mesmo esse conhecimento para o povo, esse tipo de coisa aconteceria? Vamos mudar o grau e o nível disso. Essas coisas ainda continuam acontecendo, né? O que espanta quando a gente pensa em campo de concentração nazista ou os campos de trabalho na União Soviética é a proporção que isso toma, né? É na hora que o Estado ele se sente muito tranquilo e à vontade para fazer isso, né? Mas vamos pensar que no mundo inteiro, né, as periferias do mundo, né, não estou pensando só em periferia de São Paulo, né, o mundo inteiro está lutando para ter direitos, né? Nós estamos pensando, por exemplo, hoje a gente está, início do século XXI, com uma carga de refugiados que só pode ser comparada ao número de refugiados causados pela Segunda Guerra Mundial. E essas pessoas estão aonde? Nas periferias das cidades aonde eles chegam, seja na Europa, seja na América, seja em qualquer lugar. Você não é cidadão do seu próprio país, você não tem documentos daquele país, você não tem direito à saúde, você não tem direito à educação, você não tem também para quem pedir ajuda, né? Então você pode ser preso, você pode sofrer nas mãos de grupos que estão vindo aqui limpar e colocar ordem, você pode sofrer violência física, você pode ser assassinado sem ninguém reivindicar a sua existência, né? Então, quando a gente pensa, né, nesses campos, né, no campo de concentração, nos trabalhos forçados da União Soviética, é como só fossem momentos já exacerbados de uma situação que sempre se viveu, que a gente vive agora, né? Então eu acho que lembrar disso é lembrar, de novo a gente está falando de memória, né? É lembrar que a gente é capaz de fazer isso. Eu acho que o mais importante é lembrar que a gente faz isso, né? O não falar ou escolher por exemplo, né? A gente escolheu os nazistas, né? Porque a gente está na sociedade ocidental, dentro de uma órbita econômica via Estados Unidos. Os Estados Unidos saem como os grandes vencedores da guerra, claro, junto com a União Soviética. E quem conta a história da Segunda Guerra Mundial é o cinema norte-americano. Não são os livros, não são os historiadores, é o cinema, né? E claro que aí o campo de concentração nazista ele é o escolhido da história, né? Mas acompanhado dele vem tudo, né? Vem massacres na África, vem massacres na Europa Oriental, estou falando de década de 90, né, na guerra
a guerra ali com a dissolução da Iugoslávia. A gente está falando de América Latina, o que é feito com os presos políticos na América Latina, né, durante as ditaduras. Então, falar sobre isso é falar que a gente faz isso, é falar que os Estados Unidos têm uma base em Guantánamo, em Cuba. E assim, temos dois povos, um que está lutando pelos seus direitos e o resto, por exemplo, os refugiados, que muitas pessoas da Europa querem fechar as portas e tal. Isso pode ser comparado ao que aconteceu anteriormente em relação à mesma ideologia do nazismo e do fascismo? Pode ser comparado sim, porque a gente percebe então que em todo momento de crise as pessoas estão preocupadas em se resguardar, e nesse se resguardar é a exclusão do outro. E quando a gente exclui o outro para se salvar, então a saída não é coletiva. E quando eu estou falando de saída coletiva aqui, eu não estou falando de socialismo, né? Porque tem isso, porque como a gente está vivendo uma época muito bipolar, muito polarizada, qualquer coisa que você fale, ou as pessoas te enquadram, ou você é fascista, ou você é socialista, ou você é de direita, ou se você é de esquerda. Né? Eu não queria que a nossa conversa fosse essa, né? nesse nível, né? E não está sendo, né? Mas assim, é muito parecido. Porque, então, o que acontece? As pessoas estão com medo, é um mundo em crise econômica. É um mundo, por conta dessas crises econômicas, existem guerras que são guerras econômicas e guerras geopolíticas por motivos de grandes potências, que se esbarram, que coincidem com motivos pessoais desses países, desses locais. Então, essa coisa fica, quando chega para a gente pela mídia, são coisas muito emboladas, fica tudo parecendo só terrorismo, ou só extremismo muçulmano, ou qualquer coisa do gênero, né? Então, você tem o mundo inteiro tentando sobreviver, criando um jardim. Você está querendo criar um jardim pessoal e próprio, sendo que lá fora está um deserto. E parece que ninguém está conseguindo convidar o outro para ajudar a fazer um jardinzão. Então as soluções são as mesmas encontradas na história e nessa história que a gente já viu, por isso que a gente pode comparar. Então sempre a denúncia do outro, é procurar quem são os culpados, o culpado sempre é o outro, claro, nunca é a gente. Né? Então, assim, quem é esse outro? Esse outro acaba sendo demonizado e eles se demonizam, seja você em que lugar estiver. Então, a gente tem um mundo partido, não sei em quantos pedaços, alguns em dois, de maneira mais evidente, né? Vai depender do país onde você estiver, em vários, dependendo do mundo que a gente está falando. E aí nós estamos com um problema de novo, né? A saída não vai ser coletiva. Né? E aí, se a saída não é coletiva, a saída é da exclusão. Eu excluo o outro para eu me preservar. Isso lembra fascismo, década de 20. Né? E qual o perigo da gente, por exemplo, estereotipar muçulmanos, da mesma maneira que os nazistas estereotipavam os judeus ou que os russos estereotipavam os nazistas? Porque quando a gente dá um estereótipo de alguém, a gente generaliza essa pessoa e dá características para ela. No caso do momento político que a gente vive, se ele é o outro, não é você que é o certo. Né? Sempre a gente parte do pressuposto que o certo é a gente. E esse outro vai ser generalizado, estereotipado com uma série de características. Pode ter algumas, não pode ter todas, nem todos eles têm, né? Mas que vão ser muito interessantes para quem estereotipa. Porque é na hora que você pode apartar essas pessoas da sociedade e deixá-los sem direitos, para que esses direitos fiquem só contigo. E são aí que elas se tornam potenciais vítimas dessas atrocidades. E aí elas são potenciais vítimas dessas atrocidades, e não só potenciais, elas são as vítimas das atrocidades. E são as mesmas vítimas de sempre. E hoje a gente tem que agregar a isso as vítimas de sempre, que são as mulheres exigindo direitos, né? Em todos os momentos também elas estão passando por isso, os homossexuais. Então, assim, a gente tem um rol de grupos que entram aí, que quando a gente começa a ver, a maioria da sociedade não é a minoria. E para finalizar, hoje a gente tem vários monumentos na Alemanha falando sobre as vítimas. A gente tem as passeatas nas ruas e tal. E qual a importância desses movimentos? Qual a mensagem que eles podem mandar para o mundo?
Faz alguma diferença eles existirem? É para a gente não esquecer, porque a gente achou que nunca mais pudesse acontecer. E o que é assustador? É você ver um discurso que poderia ter sido ultrapassado, que não só foi ultrapassado, como ele está voltando e está fazendo sentido. Então, a gente falar das vítimas das atrocidades significa pedir para não acontecer de novo. Né? É lembrar o ser humano que a gente é das coisas mais bonitas do mundo e que a gente é capaz das piores coisas do mundo. Então, é lembrar que para esse mundo continuar existindo, as saídas têm que ser saídas que incluam as pessoas. Porque assim, eu sou a favor não só das passeatas, como dos museus, como dos monumentos, como dos gritos constantes, né? Para quem me acompanha o meu trabalho em sala de aula, é sempre um grito com isso, né? Porque a saída só pode ser essa, né? Não tem saída no único, no indivíduo. Não tem saída para um grupo. Porque nenhum grupo não pode estar bem se os outros estão ruins. Uma pessoa não pode estar se sentindo bem se as outras estão ruins. Isso não é socialismo, isso não é nada disso. Isso pode até ser fruto de um grande egoísmo. Até para eu querer estar bem, eu preciso que os outros estejam bem, para que eu não seja alvo desse outro. Né? Então, eu sou a favor disso. Eu não acredito que eu seja egoísta e nem nada passa pelo que isso, porque eu acredito que as saídas têm que ser coletivas. Né? E aí, quando vem esses memoriais, essas vítimas, elas estão lembrando, olha, nós fomos vítimas e vocês também podem ser, em potencial. Né? Isso faz parte da nossa história. Começar a humanizar as vítimas para que elas... Isso, eu acho que tem que humanizar as vítimas, para também as vítimas têm que aprender uma hora, deixarem de ser só vítimas, assumir o discurso para si de nós somos vítimas, fomos vítimas, mas nós somos gente e nós exigimos direitos iguais a qualquer outras pessoas que também são consideradas gente. E avisar essas pessoas que sempre acharam que só elas foram gente, que não só elas são gente, mas que o resto do mundo também é.